Bom dia a todos, obrigada pela presença, é um prazer estar aqui com vocês no segundo dia aqui de Febrabantech. Obrigado, Glória, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, você que nos assiste aí da internet. A sociedade vive um momento de transição entre o mundo físico e o digital, e a economia também. Hoje, 7 em cada 10 transações bancárias já são realizadas pelos canais digitais, de acordo com a mais recente pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária, realizada pela Deloitte e que nós vamos apresentar aqui amanhã, na abertura do evento. Contratações de produtos e serviços financeiros também tiveram um aumento significativo por esses canais, mas ainda há espaço para uma maior adesão das instituições financeiras ao desenvolvimento de novos negócios digitais e ofertas típicas dos bancos 100% digitais. Para trabalhar com o que existe de mais avançado no mercado em termos de tecnologia e de experiência do cliente e para estabelecer parcerias com marketplaces e agregadores de serviços. A tecnologia está ajudando a levar os serviços financeiros para todos os cantos e ampliar a inclusão financeira. Afinal, se o cliente é digital, todo banco também é digital. E é preciso acelerar a mudança para o digital, não apenas para competir, mas também para encontrar novos caminhos para o crescimento, como a regulação pode acelerar mudanças estruturais importantes para que a inovação aconteça mais rápido. Como? É um dos desafios que a gente vai ver aqui agora. E quais são os outros? Eu quero então já chamar ao palco os nossos convidados para esse debate, para nos ajudar a entender as tendências que moldam o uso cada vez mais digital dos bancos e outros serviços financeiros. Eu começo convidando o Kurt Zimmermann, CEO do Banco Next. Por favor, Kurt, seja muito bem-vindo. Pode se sentar. Convido também o Fernando Contop, diretor de tecnologia do Itaú Unibanco. Bem-vindo, Fernando. Pode se sentar. E Tushar Parikh, Country Head no Brasil e Head Latam de bancos, serviços financeiros e seguros da Tata Consultancy Services. Seja bem-vindo. Pode se sentar onde for melhor. Cadê o Fernando? Senta ali, Fernando. Agradeço a vocês mais uma vez, a presença de todos vocês, agradeço também a nossa plateia e já faço a primeira pergunta para todos. A capacidade dos bancos de competir e conquistar participação no mercado já não é mais definida pela presença física. Os clientes estão se tornando móveis, muitas vezes remotos, e os negócios estão se tornando mais globais. Construir prontidão digital é essencial para oferecer serviços quando o cliente precisa, pelo canal mais adequado às suas necessidades. Quais são, então, os passos mais importantes na estratégia de um banco digital? Eu começo com você, Kurt, perguntando para você essa linha aqui da abertura. Bom, obrigado em primeiro lugar, Mona e a Febraban pelo convite. É um privilégio, um prazer a gente estar com o Banco Next falando aqui para essa plateia maravilhosa, aliás, de muitos amigos, né? Eu tenho o prazer de encontrar muita gente conhecida aqui. Bom, eu diria que essa é o primeiro evento Febraban onde a gente pode dizer que os bancos do Brasil são digitais, né? Talvez até há pouco tempo atrás a gente ficava em dúvida se a gente tinha um modelo mesclado ou se a gente tivesse uma forma de operação física. Isso tudo virou passado. A gente hoje é digital, os serviços financeiros estão e vão evoluir cada vez mais dessa forma. É um caminho totalmente tomado e quase já chegando a pontos de maturidade em alguns serviços que se prestam, né? Para a gente, eu acho que, como tudo que é muito novo, like everything that is new since the banks, mas estamos começando os degraus de digitalização completa, this complete. A gente entra em muitos desafios, né? Particularmente, eu dividiria em 3 pontos principais. Primeiro, nessa concepção dos serviços que são feitos, né? A gente tem que de fato,
entrar numa forma de desenvolvimento de soluções mais do que de produtos e que eles possam ser de uma forma muito fluida. A gente tem usado muito essa palavra, mas é bastante importante. Quem de nós aqui, principalmente os como eu, que são mais antigos de tecnologia, tem visto a transformação do banco vindo em linhas de produtos que são ofertadas aos clientes de forma digital. Uma complexidade grande. O cliente não sabe muitas das informações, para que serve, por que eu tenho que... Why do I have to put this? Qual a sequência What is the certa? sequence? What is the correct Um monte sequence? de dúvidas que enchem os nossos call centers de perguntas, né? E às vezes até os atendimentos de forma de inteligência artificial, porque não sabem como fazer. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, entender e quebrar esse paradigma, que é muito importante para a adoção e para que isso seja, daí o ponto número 2, uma vez que eu sei como fazer com uma visão do cliente mais personificada para o cliente, uma super simplificação desses serviços. Quantos de nós, eu mesmo, acho a interface gráfica do Waze, que aliás usei muito para vir para cá ontem, quase quebrei meu celular olhando o Waze de tanto de tráfego que eu peguei aqui ontem para chegar, mas... 2. A gente toda vez faz uma série de perguntas que eu fico olhando, mas para que isso é relevante, né? Pergunta a rota, depois pergunta se quer ir mesmo, ir agora. A gente tem que simplificar isso de uma forma que todo mundo está se acostumando. A contratação de serviços de forma mais automatizada, às vezes embutida numa rotina já de uma compra de um produto ou serviço. Então, isto tem que ser exercitado exaustivamente, acho, pelas equipes de desenvolvimento. E o terceiro item, que não era um item tão rigoroso, eu diria, há algum tempo atrás, mas hoje se tornou função necessária para a gente desenvolver qualquer produto digital, é uma visão de segurança. O cliente, principalmente no nosso negócio, a coisa que mais degrada a imagem ou a prestação de serviço é algo feito de uma forma onde o cliente não se reconhece ali dentro, onde há uma fraude, onde o serviço queima o filme, né? Em outras palavras. Então, nós temos investido muito também para que a segurança seja embutida nessas novas jornadas digitais, porque é uma prerrogativa do mercado. Infelizmente, isso só vai aumentar, não vai diminuir, ainda mais com essa quantidade e proliferação de serviços financeiros de forma digital que a gente está provendo. Então, eu diria que essas três etapas são cruciais para a gente. Perfeito, Curti. Fernando, e o Itaú, como é que está se posicionando? Como é que está alinhada a estratégia de vocês? Legal, Mona. Obrigado primeiro aqui pelo convite, a oportunidade de estar aqui mais uma vez com todo mundo, com os colegas aqui, Kurt, Tushar. Acho que concordando com o Kurt aqui, vou de trás para frente, onde segurança é algo assim, imprescindível, né? E cada vez que a gente fala de bancos digitais, o cenário vai evoluindo, tecnologias vão surgindo, vão continuar surgindo, e o desafio de segurança ele é cada vez mais amplo. Então, você de fato ser digital, você precisa ter, é necessário, né? Condição necessária para a gente poder atender bem nossos clientes, oferecer formas seguras do cliente se servir dos produtos, né? E para a gente é super importante que a gente olha sempre quando a gente fala, né, em ser um banco digital, a gente olha 3 grandes pilares. Primeiro, a gente começa sempre falando de que a gente trabalha para o cliente, sempre. Então, é menos sobre o produto bancário, né, sobre empréstimo, sobre um cartão de crédito, sobre um consignado ou qualquer outro produto, mas qual é a necessidade que aquela pessoa, no final, ela está precisando, né? Como é que de fato a gente entende a real necessidade daquela pessoa e cria experiências muito simples de serem usadas, que descomplica a vida das pessoas, né? Que a gente não leve o banquês para as pessoas e que elas possam se servir de uma maneira muito simples e segura. Então, acho que grandes pilares que a gente vê aqui, um deles certamente é uma agenda de pessoas, onde aqui eu quebro pessoas aqui em termos das pessoas mais talentosas que tem, com especialidades diferentes. Então, nós precisamos, para poder fazer de fato um banco digital e uma oferta que o cliente veja valor, um conjunto de habilidades que você pouco provavelmente vai encontrar em uma única pessoa. Então, os times serem compostos por pessoas que têm especialidades de design, de engenharia de tecnologia, efetivamente, engenharia de software, produtos e dados.
né? Isso aqui normalmente traz uma boa composição quando a gente fala em ter um time que é capaz de escutar o cliente e interagir com esse cliente para criar experiências muito fluídas, muito incríveis para os clientes e que sejam seguras ao mesmo tempo. O pilar de dados, eu falei aqui da especialidade, mas não tem como a gente querer ser um banco digital hoje e entender realmente o que está acontecendo no dia a dia, na operação, naquele minuto com cada cliente. Se a gente não tiver essa disciplina muito bem desenvolvida, a gente foi muito bom em dados. Então, um banco digital precisa fazer e precisa saber usar dados em escala. Isso é uma condição necessária também na nossa visão. E para fechar aqui, a questão de cultura, né? A gente acredita muito que isso daqui é central. Então, não adianta a gente ter todos os dados ou saber usar dados em escala, você ter pessoas excepcionais, se não existe um ambiente que permite que essas pessoas trabalhem num cenário que permita aprendizado, que permita testes contínuos, seja de tecnologias novas, experiências novas com os clientes, e essas pessoas possam criar em cima de um ambiente seguro e que elas possam ser elas mesmas. Isso precisa não só de diversidade de especialidades, como a gente falou aqui, mas também de diversidade cognitiva. O time precisa ter uma diversidade nele para que eles possam entender os desafios reais dos clientes e trazer as melhores soluções. Então, ter uma cultura bastante inclusiva e que permita um ambiente de fato de teste, de aprendizado, também é fundamental para de fato a gente ser digital na essência, né? E de fato servir os clientes da melhor maneira. A gente vai desenvolver ainda esse tema ao longo da conversa, mas por falar em tecnologia, eu já quero colocar aqui na roda o Tushar para nos informar do ponto de vista da estratégia da tecnologia, né? O que você pode acrescentar? Obrigado, Mona. Bom dia a todos. Muito obrigado, Febraban, pelo convite. Muito prazer e honra para estar aqui representando o TCS no palco com nossos parceiros, amigos, coach, Bradesco, Contope e Itaú. Muito obrigado por estar junto aqui no painel. Explicando sobre tecnologia, Mona, vou fazer um pouco um contexto em termos de últimos 3-4 anos. O comportamento de cliente e consumidor mudou bastante. Consumidor mudou bastante e isso significa todos os clientes e consumidores estão procurando mais produtos e serviços com valor digitais e oferecendo esse tipo de serviços. E consumidor é mais orientado socialmente, mais orientado em termos de procurar produtos através de ecossistemas. E no mesmo momento, o cliente é mais conectado 24/7 e, por outro lado, o cliente procura mais em termos de transparência e também procura mais Tushar, importante colocar o microfone aqui, mais do que o fone. Também o cliente está procurando mais transparência e segurança, como vocês falaram sobre isso. A parte dessa, todos os produtos e todos os serviços já é mais 100% digital. E o cliente está procurando mais 100% parte de qualidade e oferecendo isso. Na segunda forma, que eu posso falar mais tecnologicamente, produtos e ofertas, não somente a experiência do cliente, mas também é importante ver tecnologicamente parte de design e não somente front-end, mas também é importante usar back-end. Então, é muito importante o núcleo de produtos e núcleo de sistemas do bancos deve ser mais robusto e também mais forma digital, fim a fim, para dar uma transformação e experiência de digital para consumidores. E por isso, a nível sistema, tem que criar uma cama de integração, que essa integração vai ajudar para ter produtos para acessar internamente para bancos e também para externos para utilizar estes APIs, ou sistema de capa camada. E falando especificamente sua pergunta com este contexto, bancos têm que procurar colocando cliente no centro de tudo, como eles explicaram. E segundo é intensificar maciço de dados e também usando inteligência artificial para acelerar produtos para cliente e como consumidor. E finalmente isso vai criar um produto
muito mais hiper personalizado para o consumidor. Então, o resumo é esse todo e, obviamente, é importante cibersegurança e, por outro lado, conhecimento do cliente e também tem que ver privacidade do cliente e dos seus dados. Então, isso é um panorama genérico para responder, Mona, para você. Perfeito. Agora, outra pergunta para vocês três, mas eu deixo aqui o debate em aberto, caso vocês queiram complementar alguma resposta um do outro. A gente sabe que há espaço para ampliar as ofertas de bancos 100% digitais. O que falta, então, para acelerar essa ampliação, na opinião de vocês? Começando pelo Tushar agora, e depois, na sequência, pelo Fernando, e depois Kurt. Não, se pensou assim e falou como 15 anos atrás, 20 anos atrás, business era à esquerda ou tecnologia é à direita, não? E cada ano, business e TI está mais perto. Eu vejo aqui nos bancos no Brasil, tem uma visão conjunta com tecnologia e business, unificando com forma de transformação digital. E isso vai acelerar bastante quando duas equipes do business e tecnologia estão juntos, pensando nos mesmos produtos e digitais para oferecer aos seus consumidores. E por isso, algumas culturalmente, como você falou com Tope, coisas importantes, não criar sistemas que vai construir para durar, mas é importante criar sistemas que vai construir para mudar. E conceito de teste e agile, fazer teste, fazer prova e inovar constantemente para ter mais produtos para lançar para cliente. E, obviamente, bancos com perto de reguladores estão adaptando e fazendo inovação. Então, esse também é importante para fazer como mais constantemente inovação e teste e learn. Posso falar, como sou da Índia, um exemplo na Índia. Índia é como 5 vezes mais população do Brasil e 2 vezes menos território do Brasil. Na Índia, o governo, com a agência do NPCI, usaram o conceito de Aadhaar. Aadhaar é como RNI do Brasil, por exemplo, e eles usaram o Indian Digital Stack. Com essa camada, eles ofereceram produtos e ofereceram o conceito de KYC. E esse KYC, através de Aadhaar, você pode oferecer para outras indústrias também. Então, com só o número de Aadhaar ou número de celular, pode criar KYC para qualquer indústria. E mais avançado foi UPI, que é muito similar do nosso Pix aqui no Brasil. E UPI é mesmo pagamento e transferência, e hoje tem 9 bilhões de transações por mês usando esta camada de India Digital Stack. E 1 bilhão de transações por dia na transferência do pagamento em NPCI. Então, esse tipo de Digital Stack, se business e tecnologia estão juntos, usando o ecossistema, pode criar mais rápido ofertas de pagamentos para clientes. E falando, outro exemplo que é Open Network for Digital Platform. É outro conceito que já em dia está avançado para abrir não somente para consumidor, mas também para comércios grandes, oferecendo o mesmo conceito de Pix, mas para Pix do corporativo. Então, esses são alguns exemplos que pode usar a parte de business e tecnologia mais perto. Perfeito. Fernando, e na sua opinião, o que falta para ampliar os serviços? Ótimo. Mona, eu vou começar falando assim, a ampliação, eu acho que essa, até para tentar trazer um pouco em linha com o que eu acabei de comentar aqui, da gente de fato trabalhar em fazer coisas que de fato o cliente vê valor, o que de fato é ampliar essa oferta, né? Certamente a gente não olha para isso como um olhar de, a gente tem um álbum de figurinha com várias ofertas, fala, cara, vamos pegar todos os produtos que existem bancários e vamos completar o álbum de figurinha e colocar todos esses produtos absolutamente 100% lá. Essa não é a melhor conversa, né? Então, a ampliação dessa oferta, na nossa visão, ela passa de fato, de novo, voltando para a questão do cliente, em quais são as necessidades, e nós temos clientes muito diversos no nosso país. Nosso país é muito grande e muito diverso. O que algumas pessoas precisam é muito diferente de outras. Então, a gente acredita muito que, de fato, ela passa por... Você não precisa ter todas as ofertas simultaneamente, mas você ter aquelas que importa e personalizado ao que o cliente espera enxergar.
Então, quando a Mona está se relacionando com o Itaú, ela vai ver algumas coisas, diferente do que o Tushar, por exemplo, porque são necessidades diferentes. Provavelmente tem algumas coisas comuns, mas outras personalizadas. Então, a gente entende que aqui tem muito espaço para a gente, de fato, ampliar essa oferta através de uma personalização cada vez maior do uso de dados, através de dados. A gente personalizar e customizar, né, a nossa relação com cada cliente para aquilo que faz sentido para esse cliente aqui. E, de forma alguma, a gente quer, e acho que isso é importante também quando a gente fala de aumentar a oferta, normalmente quando a gente fala de alguma conversa de banco digital, a gente imagina que ela é uma conversa ou tem um subentendido de que não existem humanos na interação. A gente não acredita nisso, a gente entende que a relação humana nas interações, elas são muito importantes, naquelas que fazem sentido também. Você falar com uma pessoa que está no momento, por exemplo, de adquirir um imóvel ou de fazer algum movimento muito grande, que não são aquelas coisas corriqueiras, né, que a gente faz todo dia, é natural e os clientes dão muito valor a isso. Então, ampliar a oferta para a gente passa muito por essa questão de como é que cada vez mais a gente personaliza e customiza o atendimento que a gente presta para esses clientes, mesclando sempre o momento certo de como oferecer uma experiência intuitiva e com autosserviço sempre que possível, da forma como o cliente quiser ser atendido no canal que ele prefere, assim como equilibrar quais são aquelas experiências onde uma assessoria humana ela torna o serviço ainda melhor para o cliente, e isso a gente acredita que ajuda bastante a gente ampliar essa oferta digital cada vez mais. Fernando, rapidamente, é muito interessante isso que você está falando, da customização, né? Porque realmente o Brasil é um país de diferenças gritantes, né? De norte a sul. Então, você poderia dar um exemplo do que já está sendo feito em termos de personalização e o que seria, o que vocês estão almejando alcançar uma personalização ou customização melhor? Posso sim, Mona. Se a gente pegar o IT, que é uma das nossas ofertas aqui, uma das nossas marcas, o IT hoje, ele já trabalha com um modelo de machine learning por trás, onde cada cliente que acessa a home que é exibida para aquele cliente é uma home personalizada. Então, a ordem que os cards aparecem, o que aparece, não só a parte de ofertas, né? Normalmente aparecem ali para os clientes, mas o como ele, inclusive, tem a experiência dele, hoje já é dessa forma. Então, a gente muda na hora que o cliente vai acessar, eu vejo quem é essa pessoa, quais são os usos mais habituais daquele cliente, a gente customiza esse tipo de... A tela home, a principal tela do aplicativo já é customizada com base em cada cliente. Então as pessoas já veem hoje algo muito particular que não é igual para cada pessoa. Então, para te dar um exemplo aqui de coisas, existem outros casos, acho que esse aqui talvez é algo bastante tangível de a gente conseguir, inclusive, visualizar. Tá? Muito bom. Curte, agora você. Bom, não, para complementar as respostas, né, nós também temos esse desafio, e eu acho que uma das formas de amplificar, como o Tushar falou, de fato, a união cada vez maior de TI negócios para solução de problemas, né? E também, como o Fernando falou, entendimento, e a gente usa uma palavra cliente-centrismo na relação toda dessa desenvolvimento de soluções. Mas eu queria dar uma pitada complementar no sentido de fundação dessa história toda, né? Então tem algumas coisas que eu acho, Mona, que poderiam fazer uma boa diferença aqui, que parecem que são caminhos onde até o regulador está se dedicando bastante a fazer. Óbvio que quebrando muitas dessas barreiras, né? E fazendo com que, por exemplo, eu estava num evento de bancos centrais há um mês atrás. Em alguns bancos centrais do mundo não tem sido feito obrigatoriedade, por exemplo, de adoção de padrões tipo Pix, né? Aqui no Brasil nós temos, por um lado, isso sendo feito em larga escala. E vemos o resultado que dá, né? Quer dizer, a adoção digitalmente de pagamentos aqui no Brasil explodiu depois do Pix e com todo mundo participando desse ecossistema. Então, acho que a participação do regulador aqui em, de fato, democratizar esses serviços e tornar eles um estándar de mercado muito importante. Segunda coisa, acho que uma vida mais mundana, né? Certificações digitais ainda são muito caras. E para um banco é crucial que a gente consiga ver
que quem está fazendo aquela transação é a Mona mesmo, não outra pessoa em nome dela, né? Então acho que aqui tem um caminho grande a percorrer da gente conseguir digitalizar isso cada vez mais, né? Para conseguir se assinar documentos digitalmente, sendo válido. O Know Your Customer, que é uma coisa bem complicada de fazer, uso ostensivo de software para isso e padronizado em mercado. Hoje, se uma pessoa quiser abrir uma conta em alguns parceiros que são regulados de forma mais branda, podem fazer e podem operar no sistema financeiro como qualquer um de nós que abriu uma conta de forma mais restrita. Então isso acho que é um avanço que a gente precisaria ter. E obviamente protocolos de segurança que sustentem isso. Tem muitas discussões que a gente faz de produtos e serviços que ainda fica arraigado numa partezinha física. E aqui quantos de nós não viu numa idazinha no cartório para validar algum documento, etc., que é necessário ser feito, porque a gente não consegue com os mecanismos atuais certificar. Então acho que é importante também o entorno, não só os produtos e os clientes, mas o entorno caminhar junto, porque a tecnologia está vindo, né? Essa parte eu acho que a gente está super bem servido. O ecossistema, né? Tushar, agora uma pergunta para você. De uns tempos para cá, é comum a gente ouvir que toda empresa será banco. Você concorda com isso? Como os bancos podem expandir seus limites tradicionais para construir ecossistemas intersetoriais e criar valor em cada estágio da jornada dos clientes? Eu acho que não, porque confiança sobre dinheiro, muitos nós aqui temos com os bancos. Então, quando é dinheiro é mais sempre com bancos, não só no Brasil, globalmente, também na Índia. Então, não, a resposta é não, mas importante, como você falou, como resumo da pergunta anterior, do ecossistema. Então, é muito importante alavancar ecossistemas e criar novos produtos e serviços para cliente e usar cross-selling. Como quando eu estava falando, usar cross-selling de produtos e serviços para consumidores, através de diferentes canais. Então, vamos falar um pouco sobre outras indústrias que pode ser banco, por exemplo, não? Então, temos varejista, temos telecomunicações, empresas grandes que têm muitos dados dos clientes, mas não tem a mesma estrutura de oferecimento através de reguladores e para oferecer diferentes serviços que bancos têm. Mas, por outro lado, bancos não é só oferecendo interesse ou pagamento de cartão, etc., mas também bancos estão analisando e oferecendo novos produtos e serviços. Então, a palavra é alavancar ecossistemas. E exemplo, posso falar com o exemplo Invisible Ticket. Não é do Brasil ou da América Latina, é o Invisible Ticket, é um banco holandesa. Trabalho junto com a Trem Nacional da Holandesa, através de um fintech e criaram uma solução, 3 diferentes indústrias, bancos, trem e parte de fintech, e onde TCS ajudou para criar esse piloto. E que foi esse piloto? Você falaram 2 horas para chegar a um tema aqui, muitos aqui usaram trem. Então, quando você usa trem para chegar destinação A para destinação B, você tem que comprar tickets, você tem que sair, tem que fisicamente levar tickets, etc, etc. Mas lá, com essa solução e piloto, criaram que quando você, Mona, vai destinação A para destinação B, com o aplicativo que você tem no seu celular, através de telecomunicação, eles vão entender que você entrou na destinação A e você saiu para a destinação B. E quando você chegou ao B e saiu da estação de trem, automaticamente vai cobrar a passagem para a Mona através do banco que está atrás, através de telecomunicação que colocou, entendeu que foi destinação A para destinação B e utilizando o trem. Então, esse é um exemplo Invisible Ticket, onde foi um piloto e esse piloto foi muito sucesso e durante o piloto eles falaram 85% de consumidores que foi parte do piloto querem recomendar isso para outros amigos. E quando perguntamos nesse piloto TCS para eles, você vai usar esse aplicativo? Eles 100% falaram que sim. Então, resumo, não vai ser todas as empresas e indústrias como os bancos, mas
é importante bancos têm que usar alguns produtos e ofertas através de canais dos bancos para oferecer consumidores. Por outro lado, também é importante pagamento e empréstimos oferecendo dos bancos para outras indústrias. Temos iFood, Uber, que internamente usa pagamento, e temos produtos de empréstimos, que é outro serviço, mas não diretamente de banco, usa internamente outras indústrias. Então, a banca de ecossistema é uma resposta da pergunta, Mona. Nossa, muito interessante esse exemplo, Tushar, que você trouxe. Fico imaginando como há espaço, né, para crescer realmente essa conexão intersetorial, né? Se a gente pensar mesmo em termos de Europa, você falou que aí aconteceu na Holanda esse piloto, em termos de Brasil, então nem se fala, né? Eu vou agora fazer uma pergunta para os dois, Kurt e Fernando, né? Qual é a relevância de conceitos como Banking as a Service, né, e do Embedded Finance para vocês? A tendência é vermos mais serviços bancários incorporados e outros produtos e serviços digitais? Bom, começo eu aqui. Com certeza, Mona. Esse exemplo eu acho que é perfeito do Tushar, porque hoje a gente desenha uma jornada fluida, como a gente chama. Eu não imagino isso sendo jornada fluida de nenhuma forma no modelo futuro. Porque, obviamente, tem muita interação ainda da gente com o celular. Quantos de nós não acabam tropeçando na rua porque está preenchendo informações no celular? Isso aí não é fluido e não vai ser nunca. A gente vai começar a ver muito mais coisas desta natureza. Ou seja, é a minha rotina que eu incorporo no serviço, e com certeza os bancos vão fazer parte disso. Talvez não sejam substituídos, né? Eu acho que o banco tem o valor da gestão financeira propriamente dita, mas meios de pagamento como a gente vê hoje, esses serão completamente embutidos em jornadas. Eu estava lendo os relatórios da PwC. Imagina-se um total de valor em questão de menos de 10 anos na casa de 250 bilhões de dólares trafegando através de jornadas de Embedded Finance, em aplicativos de todas as naturezas, aqui provavelmente de muitos e-commerces, de empresas que fazem tickets, de cinemas, e enfim, de múltiplas jornadas, que essas sim são as jornadas nossas, né? Quer dizer, eu quero me deslocar do ponto A para o ponto B, eu não quero fazer um pagamento usando o Pix. O Pix é a forma, é o meio, a jornada é outra coisa, né? Então isso, a tendência é que a gente vai cada vez mais caminhando para serviços dessa natureza. No próprio Brasil, um outro estudo da Deloitte já imagina daqui até 2026 cerca de 25 bilhões de reais já trafegando em Embedded Finance. Hoje as empresas fintechs que operam nesse segmento estão se tornando cada vez maiores. São múltiplos de crescimento a cada ano que passa. Então isso é um negócio que veio para ficar, porque é mais o jeito da gente funcionar do que o jeito tradicional do banco de ir lá contratar um serviço, botar informações. Então nós vamos, eu acho, ver uma explosão, ainda mais com 5G e computação quântica sendo um pouco da sustentação disso. A gente vai ver provavelmente nos próximos anos uma explosão desse tipo de serviço oferecido. Fernando, com você agora, eu quero que você comece traduzindo Embedded Finance. Eu sempre gosto de traduzir, fazer tecla SAP, quando tem um termo que eu acho que nem todo mundo está entendendo. Tá bom, vou tentar, prometo que eu vou tentar. Mas acho que o Kurt cobriu bastante coisa aqui bem interessante, né? De assim, no fundo, voltando para o ponto de a gente deveria estar servindo o cliente onde eles estão. Quando a gente fala de um as a service ou Embedded Finance, é de fato como é que a gente está onde o cliente está. Que não necessariamente é no canal de relacionamento do próprio banco. É como é que você oferece o serviço no canal onde o cliente está. Então, acho que um exemplo, talvez aqui para ilustrar, que pode ajudar, quando qualquer um de nós aqui está fazendo uma compra num varejista e você está fazendo a compra no site desse varejista lá, você está usando o seu cartão, você está usando o seu limite, você está fazendo um pagamento
no exemplo que o Kurt trouxe de pagamentos, você não precisa ter que sair do ambiente que você está se relacionando com aquele varejista para conseguir, por exemplo, não só usar o seu cartão, mas imagina que você está adquirindo um bem de um valor maior e aquela pessoa quer utilizar fazer um empréstimo para poder pagar aquilo lá. Eu não deveria precisar sair daquele ambiente que eu estou fazendo a minha compra para ir contratar um empréstimo separado, depois eu volto lá e faço a compra daquele bem. Né? Então, quando a gente fala disso daqui, para a gente é muito, de novo, na linha de estar onde o cliente está, tornar algumas das transações, de fato, elas acabarão se tornando invisíveis no tempo, mas estaremos lá presente, mas em ecossistemas que não são só os nossos. O Tushar falou de ecossistema, e são vários, né? Não tem só um ecossistema, tem alguns. Então, quando a gente fala de um ambiente de varejista, por exemplo, esse exemplo aqui, ele é bem ilustrativo. E os sabores, né? Quando a gente fala de Embedded Finance também, são mais de um. Tem, de novo, cada ecossistema vai ter a sua necessidade. Em alguns vai fazer muito sentido ter apenas meios de pagamento. Em alguns outros, você ter uma oferta de crédito embarcada, ela fará mais sentido, por exemplo. E isso vale tanto para clientes, pessoas físicas, quanto pessoa jurídica. A gente já tem feito parcerias, inclusive, aqui para poder estar presente em ambientes de pessoa jurídica, onde a gente está dentro do serviço de parceiros. Então, parcerias como a gente fez com a própria TOTUS recentemente, a nossa TechFin, que a gente anunciou para o mercado há pouco tempo, e outras desse tipo. Então, tentando aqui traduzir um pouco, e talvez com o exemplo para ilustrar, tá, Mona? Então, a gente está falando de cada vez mais ter capacidade de oferecer os serviços naquele lugar que o cliente está, no contexto dele não precisar sair do contexto dele, e sim, ele está utilizando os meios de pagamentos que ele tem, os limites que ele consegue contratar, se ele precisa de um crédito, ele conseguir aquele crédito, mas numa experiência que não necessariamente passa apenas por um canal, né, proprietário, mas a gente poder se valer cada vez mais de um ecossistema e coexistir em alguns ecossistemas de parceiros também. Eu lembro numa discussão anterior que a gente teve sobre o Super App e Marketplace, Fernando, da gente falar dos bancos estarem pensando em serem, na verdade, uma central de serviços, né, de toda a vida do cliente, né, desde comprar uma passagem, reservar um restaurante. Eu acho que esse exemplo é muito bom, né, porque são coisas corriqueiras da vida, além dos serviços financeiros, né. Isso está próximo, é fácil de fazer se não tem essa conexão intersetorial, quer dizer, os bancos não dependem dos outros também, não tem que combinar com os russos para isso acontecer de fato? Perfeito, Mona. Certeza que não dá para fazer sozinho esse tipo de agenda aqui, né? Agendas associativas ou de parcerias, então o exemplo de um marketplace, por exemplo, no ano passado o Itaú lançou o Itaú Shop, onde você consegue fazer desde compra de passagens a produtos de bens de consumo. A gente não faz isso sozinho, nós não somos um varejista no final do dia, mas a gente tem parceiros bastante grandes conosco, onde esse ecossistema, da mesma forma que a gente faz o Embedded Finance no caminho inverso, né? É o canal do varejista e você embarca os produtos financeiros, a audiência que está hoje aqui com a gente, como é que a gente, de novo, aproveita essa audiência que está dos nossos clientes já nos nossos canais e amplia o ecossistema também nos nossos canais. Então, o Marketplace é um exemplo, certamente, já é uma realidade. Então, hoje, clientes do Itaú e certamente outros players aqui do mercado já oferecem também marketplaces, cada um em sabores diferentes. Hoje a gente tem um ecossistema ali já com marketplace, eu diria que bastante elaborado, com parceiros. Nós temos parceiros importantes operando efetivamente. Por exemplo, quando a gente fala de comprar uma passagem, tem um parceiro por trás que cuida de toda a parte de relação com as aéreas e, de fato, a gestão de viagens. Idem para bens de consumo. Tem um parceiro que trabalha com a gente para fazer toda a gestão do estoque, compra, entrega, né? Fazer a entrega na casa do cliente efetivamente. Então, sim, voltamos para o ponto do ecossistema, onde acaba sendo, o ecossistema ele não é uma via de uma mão só. Né? Como é que a gente traz para o cliente aonde ele está, também significa trazer essas jornadas para dentro do nosso ambiente também, para quando o cliente está aqui com a gente. Ele, assim como eu dei o exemplo, né, de ele não precisar sair no momento de uma compra de um ambiente para outro, quando ele já está aqui com a gente, por que não ele já também não aproveitar e fazer a compra ali dentro mesmo, está contextualizado e, inclusive, a gente eventualmente consegue oferecer condições de pagamento até com mais vantagens, aí usando a fortaleza, talvez, de ser uma instituição financeira. De novo, buscando algo que vai ser vantajoso para o cliente.
Você quer acrescentar, Curto? Eu tô vendo. Eu ontem estava conversando aqui, né, duas coisas importantes e como o papel do banco é fundamental na criação desses ecossistemas, né? Eu desconheço no Brasil um evento que consiga angariar tamanho número de empresas de tecnologia e de serviços num lugar só, né? Então isso aqui o evento em si já é um exemplo onde a gente está conseguindo, com a indústria financeira, ser a âncora, vamos dizer assim, do desenvolvimento de ecossistemas para a sociedade. E eu acho, Mona, que a gente vai viver uma coisa parecida com o título do filme que ganhou o Oscar, lá tudo ao mesmo lugar, tudo junto ao mesmo lugar em todo o tempo. Eu nunca sei o título do filme, que é tão complexo, não tive coragem também de ver até agora. Porque só quando eu começo na sinopse já me deixa tonto, né? Eu também. Mas nós vamos ficar numa coisa parecida com isso, né? A gente lançou há pouco tempo no Bradesco o EAgro, e na linha, para dar outro exemplo, né, como o Fernando estava falando, ali já são informações para o produtor rural, viabilização financeira, parceiros de e-commerce para sanar necessidades do produtor também. Então, a gente começa a informação, qual é a melhor forma da colheita, agrônomos para dar serviço de orientação. Então, já começa a virar tudo uma coisa onde eu tenho um serviço completo, não só de bancos, né? E aí eu acho que esse exemplo do Fernando é muito bom, né? A gente vai lá, primeiro faz a jornada toda da compra de um veículo, depois a gente faz a jornada toda do empréstimo do veículo, depois a gente faz a jornada toda do seguro do veículo, depois a gente faz a do emplacamento do veículo, e assim sucessivamente. Esse negócio tem que acabar. É muito não fluido e é muito trabalhoso para todo mundo. O cara tem que fazer uma jornada que não acaba nunca. Por que não agregar tudo isso, né? Esse outro exemplo que você deu do agro é muito interessante, na minha opinião, porque você fomenta o desenvolvimento regional, né? Então, um país continental que nem o nosso, tão grande, só o digital que permite isso, né? Porque se você fosse localmente, até são lugares às vezes inacessíveis, né? Então é bonito de ver essa jornada assim. Muito legal. Bom, a gente está finalmente chegando, né, no fim desse painel, uma conversa tão interessante que eu gostaria de passar o dia aqui, né, discutindo. Eu acho fantástico a gente tentar imaginar o que está por vir, né? Então a pergunta é um pouco nesse sentido, uma pergunta aparentemente simples, mas que demanda muitos conceitos e vai ser a pergunta final. Como vai ser o banco do futuro? A gente já vive esse banco do futuro no presente? E então, pela ordem, Tushar começa respondendo, depois Curte e depois o Fernando. Bancos no Brasil têm um investimento forte e constante, com inovação incremental e com mindset agile. Então, a gente não lembra agora como era 10 anos atrás bancos no Brasil. Então, esse tipo de investimento constante com mindset incremental ainda tem espaço de evolução. E como? Considerando robotização ou automatização dos bancos através do espaço de inteligência artificial e dados do cliente para fazer cross-sell e, finalmente, oferecendo produtos e serviços muito hiper personalizados e, obviamente, muito hiper conectados com outras indústrias, reguladores e, a parte disso, com outras clientes consumidores. Então, hiperconectado vai ser uma parte disso. Ontem me escutei também no painel principal que ainda nós não temos caso de estudo de Generative AI. Generative AI vai ser muito como parte prospectivo para ver o futuro de bancos. Como você vai usar Generative AI, ChatGPT e esse tipo de coisas que vai mudar também mais aceleradamente, mas ainda não temos muitos casos particulares do Generative AI, mas também pode agregar muito mais valor em banco de futuro. Eu quero colocar como uma conclusão de minha parte para bancos no Brasil, que não vai entrar. Bancos no Brasil é sempre vanguarda e liderança na inovação e na tecnologia, não só no Brasil, na América Latina. Então, é uma vanguarda e liderança e é um exemplo de evento de Febraban. Muito obrigado. Obrigada, Curte.
Mano, eu tô rindo aqui comigo mesmo, que eu tô tentando ver uma forma de eu escapar dessa tua pergunta aqui. Nós somos dois. Pô, todo cara que eu conheço que tentou fazer um exercício de futurologia errou barbaramente, então eu tô tentando ver como é que eu saio. Não, brincadeiras à parte. Assim, eu tenho vivido, infelizmente, essa minha falta de cabelo e os cabelos brancos que têm surgido me fizeram ver muitas ondas já de transformação na indústria, né? E a gente, imaginar 10 anos atrás que a gente teria o serviço do jeito que está, com o mobile do jeito que está, com inteligência artificial do jeito que está, a gente não conseguiria ter essa noção, né? Filmes futuristas, ou eles erram muito para mais, ou erram para menos violentamente. Ou eles são catastróficos, Exato, distópicos. A gente já está aqui com metade da cara de robô, né? Voando e tal. Bom, mas eu acho assim, se formos olhar, tentar fazer um horizonte talvez um pouco menor, em 5 anos, acho que a gente vai avançar muito em alguns conceitos que hoje a gente não tem. Obviamente, acho que nessa questão que eu comentei previamente aqui das jornadas, de tornar isso muito mais amigável, principalmente no Brasil, a população não é tão culta financeiramente falando, então precisa simplificar, precisa mastigar um pouco desses conceitos para deixar na mão de um uso mais ostensivo de tecnologia. Através da educação financeira, você disse? Acho que isso é mas também nosso, né? Como indústria financeira, uma simplificação bárbara assim, do que a gente oferece, né? Acho que também com o desenvolvimento da tecnologia a gente vai ter uma outra visão de conseguir ser mais preditivo. Isso é uma coisa que está faltando bastante. A gente fala desses mares e oceanos de dados, não chamo nem de lago mais, né? Mares e oceanos de dados que as companhias estão começando a consolidar, mas a gente de verdade consegue melhorar uma oferta, né? Mas a gente não conseguiu integrar isso de uma forma que a gente consiga antever movimentos e talvez até propor uma agenda um pouco mais de planejamento para o cliente, etc. Acho que isso começa a entrar na cabeça das empresas e dizer, bom, o que eu de fato faço com esse monte de dados que eu tenho aqui, né? Até onde é o potencial desse negócio? Acho que isso está muito embrionário ainda e deve avançar bastante. Eu acho que o Banco do Futuro vai ser um banco que olha mais para isso. Está engatinhando, o Open Finance é uma abertura importantíssima para isso, a gente consegue ver o cliente de uma forma mais holística, democratiza a informação do cliente, é bem importante para esse negócio acontecer. E acho que essas tecnologias, como o Tushar acabou de falar, né, a gente nem sabe o potencial delas ainda, né? Onde é que isso pode parar, né? Será que o cliente próprio vai desenhar os seus serviços financeiros usando uma AI que ele mesmo opere, né? E a gente só deixe os serviços prontos lá e ele agrupa da forma que quiser. Então não tentemos nós mais, né, tentar propor, deixa ele vai interagir de uma forma muito mais natural, portanto, deixa ele fazer do jeito que ele quer. Então, tem muitas tecnologias que são necessárias para complementar isso, mas que num futuro de 5 anos, olha, se eu olho para 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, mudou demais, né? Mudou demais. A gente vê na época dos auxílios emergenciais aqui no Brasil, imaginar que a gente ia digitalizar a quantidade de pessoas em serviços financeiros como a gente fez, jamais, né? E ter um trigger, que foi uma doença, uma coisa grave, séria, acabou fazendo isso, né? Um problema, vamos dizer, que a gente conseguiu resolver de uma forma exemplar para o mundo até, né? Então acho que só entrarem 10 milhões de pessoas no sistema financeiro através do auxílio no primeiro ano da pandemia é a população de vários países, não, né? E a gente como país conseguir prover isso, né? Porque é sempre uma síndrome de vira-lata enorme, a gente está sempre achando que alguém vai conseguir mais. Eu me lembro amigos americanos dizendo que o governo estava mandando um cheque para a casa dos caras. E nós estávamos pagando todo mundo digitalmente, né? Então acho que digital incrível. A gente consegue coisas, o brasileiro nesse aspecto é muito, criativo, e 2, não tem tantas barreiras assim, ele adota mais facilmente tecnologia, né? As curvas de adoção de muitos desses softwares aí são super rápidas no Brasil. Eu acho que aqui vai ser também um ponto da gente se diferenciar, né? Nesse sentido. Então,
Se eu não for falar mais nada, eu queria agradecer aqui. Eu vou até aqui. Então tá bom. Então, gente, obrigado, né? Obrigado demais por estar aqui, né? Eu acho que essa troca sempre é muito rica. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e sempre muito legal esse evento, um evento que é, como eu falei, emblemático aqui para o país, né? Onde consegue colocar tantas companhias juntas aqui, tentando desenvolver uma indústria financeira cada vez mais pulsante, né? Então, obrigado de verdade. Legal. Bom, eu sei que esse exercício de futurologia, Fernando, é uma coisa complicada, até por tudo que o Kurt colocou aqui. Realmente a gente não podia imaginar anos atrás, né? Eu mergulhei na internet, saí de televisão, fui para a internet 20 anos atrás, não imaginava mesmo que esse oceano ia ter tantas ondas e tão rápidas assim para atravessar. Mas eu ouso te fazer essa pergunta, Fernando, de que como será o banco do futuro? Acho que tem essa questão do digital mesmo, né? Quer dizer, a primeira pergunta inicial, né? Todo banco é digital, né? Ou não? Será que vai ficar só no digital? Vai ter o físico? Enfim, o que você puder falar, até onde você consegue chegar como Kurt, queremos te ouvir, Fernando. Tá legal. Assim, Mona, eu vou responder pelo seguinte ângulo, tá? Qual que é a certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar, vão continuar mudando e vão mudar mais rápido do que já vem mudando. Essa é a certeza que a gente tem. Mas a futurologia diz, olha, será dessa forma algumas coisas? Eu acho que estaria sendo ingênuo que se tentasse fazer alguma futurologia mais precisa aqui da coisa. Mas o que a gente sabe é que de fato vai mudar. Cada tecnologia que sai, o Kurt e o Tushar falaram de GenAI, entrou mainstream agora na virada do ano, né? Se você for ver os modelos iniciais lá, os Transformers, o modelo Transformer inicial foi criado em 2017. Leva um tempo maturar, vão continuar surgindo novas tecnologias que a gente não consegue prever, né? Seguramente. Então, o ângulo aqui que eu diria para concluir vai ser muito acho que o banco do futuro vai ser aquele que de fato é aquele que consegue se adaptar com a maior velocidade às novas realidades que vão acontecer na vida dos clientes, não só com o serviço financeiro, porque essas tecnologias, no exemplo de GenAI, só para pegar este caso como um exemplo, ele não mexe só como o cliente vive a vida dele, nas relações que ele tem com o dinheiro dele. Muda como ele faz outras coisas do dia a dia, de como ele consome coisas no dia a dia. E, de novo, a gente vai ter que ser cada vez mais, a indústria como um todo, né? Tá conectada com o que está acontecendo com os clientes, porque os hábitos dos clientes vão continuar mudando. Então, o banco do futuro, eu resumiria aqui, que de fato é aquele que vai ser mais capaz de se adaptar rapidamente a um pace cada vez maior de mudanças. Acho pouco provável a gente conseguir construir uma visão que vai ter algum grau de assertividade mínimo aqui. Mas a certeza é que quem vai estar ali para estar trabalhando, cuidando dos clientes, provavelmente serão aquelas empresas que conseguirem se adaptar com a maior velocidade. O Tushar falou antes sobre construir coisas para mudar, não coisas para durar necessariamente. Acho que a gente vê muito dessa forma aqui, tá? De fato, voltando para... Precisam ter componentes de pessoas, de cultura que suportem um ambiente de aprendizado, porque esta é uma capacidade como qualquer empresa, qualquer valor que você queira servir para os seus clientes, vai ser cada vez mais exigida no dia a dia. É um pouco de como eu vejo aqui, tá? Legal. Kurt falou um pouco sobre uma questão que o brasileiro é extremamente conectado, né? Desde o início, quando a internet começou a se popularizar, o Brasil era um país que estava na cabeça do Facebook, que estava na cabeça do Twitter, todos eles vieram aqui e eles só pensavam em internet como ali nas redes sociais, né? Depois a gente começou a ver que o digital avançou para todas as indústrias, né? E cada vez ele permeia mais. A indústria financeira já trabalhava com isso, só que agora está ficando muito claro, né, essa vanguarda tecnológica do sistema. Eu queria uma palavrinha final sobre isso de cada um de vocês. A gente pode começar com o Fernando, depois o Tushar e depois o Kurt. Eu acho que essa é uma tendência que não vejo que ela muda, tá? O nível de investimento em realmente tecnologia que existe no setor financeiro
é bem maior do que outras indústrias e a gente tem oportunidade de fazer um uso cada vez melhor de tecnologias que vão estar sendo desenvolvidas e podem ser replicadas para uma série de outros usos, tá? Então, eu acho que isso é o que não muda. A gente vai continuar vendo níveis importantes de investimento em tecnologia numa indústria que vai estar se adaptando no tempo e que vai estar, só para fechar, para passar aqui no tempo aqui com os colegas, Mona, eu acho que a gente também olha muito a gente, de novo, acha que às vezes traz, né, no termo digital, que isso é mobile only, ou apenas por aplicativo. De novo, a gente pensa que é menos sobre isso, mas está presente de fato onde o cliente quer ter. Então, no exemplo que você trouxe, né, das grandes big techs, cada vez trazendo mais, desde a internet para cá, a gente não vê num horizonte de tempo razoável que o físico vai deixar de existir. O físico onde o cliente frequenta, onde ele consome coisas, bens do dia a dia e que você usa produtos financeiros para isso. Então, a gente entende que sim, vai continuar tendo um nível importante de investimento, mas que ele sempre vai ser num mundo, e essa estratégia que a gente está adotando hoje, digital, onde tem que coexistir as experiências físicas com as experiências puramente digitais também, da forma como o cliente preferir. Ele não tem que ser obrigado a ter uma presença física se ele não quiser, mas tem clientes que preferem ter esse tipo de interação e poderão ser servidos dessa forma. Perfeito, Tushar. Obrigado. E eu, como fazer um resumo, não? Investimento contínuo que bancos está fazendo e como vanguardia e incremental mindset do Agile, colocar sempre cliente no ecossistema, alavancando o ecossistema e criar novos produtos e ofertas. E como eu falei, e mesmo com Tope falo também, não podemos pensar dos 5 a 10 anos daqui, mas construir para mudar e junto com business e tecnologia para agregando muito mais valor através do ecossistema. E a gente fala muito boundaryless across the industry, não? Significa não ter um produto e serviço pensando só para uma indústria e oferecendo o mesmo para o consumidor. Então, é só para resumir. Muito obrigado e um prazer aqui estar no Febraban. Obrigado. Bom, como eu estava falando antes, eu acho que o brasileiro tomou gosto, como fala no interior, né? O negócio pegou. E a pandemia, na minha opinião, foi a última barreira que precisava, que era a barreira ainda do preconceito de uns ou outros, mas se tornou a única forma. Ninguém queria pegar fila em lugar nenhum, preferiram resolver digitalmente a sua vida, sentiram segurança e, passados 3 anos, nós estamos em outro patamar de maturidade. Eu não tenho esse dado, Mona, mas é muito provável que a adoção destas ferramentas que a gente tem visto globalmente surge como embrião, às vezes em outro país, mas ela escala no Brasil. ChatGPT é um exemplo, né? Então, eu imagino que as curvas de adoção no Brasil continuarão a ser mais agudas do que depois de lançado em algum outro país. Principalmente que o brasileiro também sente, quando alguma coisa é lançada nos Estados Unidos, ele sente um pouco de confiança naquele negócio, né? Diz, não, os caras trabalharam nisso aí, deve ser bom, vamos em frente, né? Até mais o americano tem essa resistência maior do que a gente mesmo. Então, eu imagino que isso venha, para dar o exemplo do ChatGPT, né? Mas essas tecnologias também chinesas e tal que têm vindo, têm sido bem adotadas, né? Então eu imagino a gente vai continuar na vanguarda da escala e talvez até, acho que adicionalmente, sendo um ponto de teste de alguns deles, como fomos, né? O Twitter acho que é um exemplo aí onde o Brasil de fato meio que testou o Twitter para dizer não, vai em frente, né? Uhum. Então isso é uma característica dos nossos, como falava antigamente de pessoas na TI, de usuários da tecnologia aqui no Brasil, e eu acho que isso veio para ficar. Legal. Bom, quero agradecer novamente a participação de vocês aqui, Fernando Contop, Kurt Zimmermann, Tushar Parikh, foi muito legal esse papo, essa conversa. E quero agradecer a presença de vocês, nossa audiência aqui super bacana, sala cheia, auditório cheia, e esse público que nos acompanha aqui também de forma virtual. E até a próxima. Esse debate vai virar
para o YouTube, vai ir para a internet, vai ir para o Spotify, vai ir para várias redes. Então, futuramente, a gente vai poder rever e saber se a gente previu direito o futuro ou a gente acertou mais ou menos. Até a próxima. Obrigado.